professor, professora, estamos de volta no quinto bloco do módulo que fala do brinquedo, do brincar e do jogo na educação infantil. Neste bloco, um bloco bem curtinho, vamos falar de dois doutrinadores, dois grandes pensadores na área de educação que versam sobre a importância do brinquedo na educação infantil. Vamos começar falando de Maria Montessori e Piaget. Sim, Maria Montessori, cuja imagem já nos é familiar. De todos os grandes doutrinadores, de todos os grandes pensadores, Montessori é uma das poucas que tem um filme. Um filme, não um documentário, mas um filme, um romance que conta a história da sua vida. Se você ainda não assistiu, deve assistir. Maria Montessori, uma vida dedicada às crianças. Repetindo o nome do filme, Maria Montessori, uma vida dedicada às crianças. Qual é o destaque de Montessori direcionados à temática desse módulo? O destaque está ligado aos chamados brinquedos ou jogos sensoriais, que, conforme já dissemos em bloco anterior, foi pautado no trabalho de Froebel. Maria Montessori desenvolveu determinados brinquedos e determinados jogos destinados a desenvolver e a aprimorar os sentidos: visão, audição, olfato, tato, das crianças. Aqui eu tenho, por exemplo, uma criança brincando com um painel e esse painel tem correntes, esse painel tem bolinhas ligadas a um ábaco, tem várias superfícies coladas aqui de esponjas, uma mais áspera, outra menos áspera, outra lisa, cordas, espelhos, para que a criança possa explorar a densidade, a viscosidade, a superfície desses materiais, o peso, a aderência através do tato, através da visão, explorar as cores diferenciadas desses elementos, através do olfato, perceber o cheiro de alguns desses elementos. Seriam esses jogos, na verdade, seriam esses brinquedos sensoriais que visam estimular o desenvolvimento da criança através dos sentidos. Então aqui a gente traz à tona um comentário de Leif e Brunelli. Um tipo especial está associado ao nome de Maria Montessori. Um tipo especial de jogo está associado a Maria Montessori, segundo Brunelli e Leif. Trata-se dos chamados jogos sensoriais. Como eu já disse antes, são baseados nos jogos educativos pensados por Froebel, jogos que auxiliam a formação do futuro adulto. São destinados a estimular esses jogos os sentidos. Para atingir esse objetivo, Montessori necessitou pesquisar uma nova série de recursos e projetou diversos materiais didáticos para possibilitar a aplicação do método. Então, se você for em uma escola montessoriana, uma escola tipicamente montessoriana, que adota o método montessoriano de trabalho, você vai conhecer dezenas, centenas de jogos desse tipo, de brinquedos desse tipo. Saindo de Montessori, vamos para outro autor. Vamos falar de Huizinga, também educador, que também fala sobre a educação infantil e vai trazer à tona um comentário que nós falamos no nosso primeiro bloco de aula. No nosso primeiro bloco de aula tivemos a oportunidade de mencionar que o brinquedo e a brincadeira são capazes de fomentar uma determinada cultura. A bem da verdade, estudamos uma pirâmide. E nessa pirâmide dissemos que a cultura fomenta a criação de brinquedos e jogos. Mas eu falei que haviam autores e doutrinadores que tinham o pensamento inverso, que era justamente o brinquedo e as brincadeiras e os jogos que iam fomentar o desenvolvimento de uma determinada cultura. Se as crianças começam a brincar com espadas e com escudos de madeira, por exemplo, você está, através desses brinquedos, criando uma cultura beligerante. Quem é o autor que subverte a ordem da maioria dos grandes autores? Quem é o autor que vai dizer que o brinquedo, a brincadeira, o jogo, estes que vão criar a cultura, porque entende que estes vêm antes mesmo da cultura e que até existem em ambientes em que uma cultura não é gerada, como, por exemplo, nos animais? O autor é Huizinga. Então ele é professor e historiador e escreveu uma obra chamada Homo Ludens, de 1938. Esse autor vai dizer que o jogo é uma das noções mais primitivas da realidade humana,
mais primitivo que a própria cultura. Por isso o jogo, o brinquedo e a brincadeira dão origem à cultura e não o contrário. Sendo uma das coisas que o homem tem em comum com os animais, visto que estes, os animais, a exemplo aqui de chimpanzés, eles também brincam, eles também jogam. Leões também brincam, também jogam. Então você pode observar que a brincadeira ela está presente mesmo em ambientes onde a cultura inexiste, porque os outros animais não humanos não produzem cultura, mas brincam, mas jogam. Então a brincadeira e o jogo, ela pode anteceder, existir, preceder antes da cultura. E é justamente no caso do hominídeo, nós que temos a brincadeira, o brincar e o jogo, e é essa brincadeira, brincar e o jogo que vai fomentar o desenvolvimento de uma cultura, segundo o Huizinga. É do jogo que nasce a cultura, assumindo as formas de poesia, rituais, práticas e etc. O Huizinga remete você aos tribunais, o Huizinga remete você às guerras, o Huizinga remete você às contendas, às relações de namoro e outras relações sociais. Elas nada mais são do que jogos para o qual nós nos preparamos ao longo até da própria infância, quando brincamos de casinha, por exemplo, quando brincamos de atividades que sejam mais beligerantes, nos preparando para a guerra. Bem, esse pensador coloca algumas características fundamentais do jogo, características essas que podem ser exploradas em uma prova. Ele diz que o jogo ele pode assumir uma característica antropológica. Como vimos no slide anterior, o jogo e a brincadeira estão presentes em outras espécies animais não humanas. Eu usei o exemplo do chimpanzé, eu usei o exemplo do leão, que também brincam, que também jogam. Mas esse jogo ele pode assumir uma característica antropológica. Isso é, esse jogo pode alcançar uma dimensão humana. Mas para que ele alcance uma dimensão humana, para que ele ganhe uma característica antropológica, este jogo precisa necessariamente de 4 elementos. Ele tem que ser um ato voluntário. Esse jogo tem que ser evasivo, ele tem que implicar em uma simulação da vida real, mas ser uma evasão da vida real. Esse jogo precisa ter orientação própria e ele deve ocorrer dentro de certos limites. Limites de tempo e limites de espaço, criando assim uma ordem de perfeição temporária e limitada. Resumindo, o jogo para transcender o universo do animal e ser característica do universo humano, ganhando assim uma noção ou uma característica antropológica, ele precisa ter 4 características que podem ser indagadas na sua prova. Ele pode, na verdade, ele tem que ser voluntário, ele tem que ser evasivo, ele tem que ter orientação própria e ele deve ocorrer dentro de limites de espaço e de tempo, conforme o nosso gráfico. Então, para ter características antropológicas, deve ser voluntário, deve ser evasivo, possuir orientação, sentido, objetivos próprios e deve se dar dentro de determinados limites de tempo e de espaço. Encerramos assim o Huizinga e no próximo bloco vamos falar de Piaget. Vamos falar de Piaget e Vallon, encerrando a nossa temática de aula. Um grande abraço, fique com Deus e até o nosso próximo encontro.